Olá, meus amigos, quero saudá-los na paz do Senhor, pedir a Deus que nos ajude a todos para que o estudo dessa lição seja uma bênção para a nossa vida. Esse é o número 4, falando sobre o caminho difícil. Pensamento cristão importa dizer a todos os homens e mulheres que a simples confiança em Deus é o ingrediente mais importante no relacionamento com o Senhor. Verso áureo da semana, Isaías 8, verso 17, esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. Nele eu aguardarei. Palavras de Isaías, mostrando assim uma grande esperança na presença divina. Como Deus disse ao rei Acás que iria enviar um filho, e esse filho teria o nome Emanuel, o significado dos nomes é muito importante. Tanto que uma indiazinha perguntou para o seu pai: papai, por que nós índios temos tantos nomes estranhos? Ele disse: tudo depende, minha filha, do dia do casamento. Mas isso não é importante para você não. Por isso, vá dormir, esposa teimosa. Esse era o significado do nome da filhinha, esposa teimosa. Então, eles davam os nomes de acordo com a situação que estavam vivendo. Entre o povo de Israel também era muito comum darem nomes interessantes aos filhos de acordo com a situação, com o momento que estavam vivendo. Quando o sacerdote Eli morreu e nasceu então um filho ali, o neto dele, ele recebeu um nome que significava que a glória do Senhor, a glória de Israel, havia ido embora, tá? Os pais colocavam o nome dos filhos de acordo com a situação. Isaac recebeu o nome de acordo com a situação. José colocou o nome dos seus filhos de acordo com a situação que estava vivendo. Por exemplo, José colocou o nome do filho dele de Efraim, que está em Gênesis 41, 52, representando a situação que ele havia vivido no Egito. Diz o texto assim: ao segundo filho, José chamou Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Olha que nome interessante que José colocou no filho dele. Dá um sermão esse nome de Efraim, tá? O Senhor me fez prosperar na terra do meu sofrimento. O profeta Isaías teve 2 filhos. Um deles se chamava Sear-Jazub. E o nome do segundo era um nome estranho, Maher Salá Hasbaz. Maher Salal Hasbaz. Nomes assim bem exóticos, né? Mas que tinham os significados. Esses 2 garotinhos tiveram uma participação importante quando Isaías teve que dar assim uma mensagem específica ao rei Acás. O primeiro, por exemplo, Sear-Jazub. Isaías foi interceptar o rei junto aos açudes e levou o filho dele, Sear-Jazub. E disse para o rei: esse menino tem o nome de Sear-Jazub, que significa um resto do povo volverá. Então Deus estava dizendo ao rei Acás que se ele fizesse parceria com a Síria iria levar todo o povo cativo e um resto que estaria voltando para a terra, apenas um restinho. Era uma mensagem assim contundente para o rei Acás, tá? O segundo filho, Maher Salal Hasbaz, significava rápido despojo, presa segura. E tinha também um significado. Pergunta número 5, qual a aplicação histórica do nome do menino rápido despojo, presa seguro? Significava esse nome uma guerra? Significava ali algum tipo de vitória ou derrota? Vamos então ao texto, Isaías 8, verso 4, pois antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Então Deus estava dizendo para o rei Acás, o nome desse menino significa rápido despojo, presa segura. Significava que o rei da Síria iria guerrear contra a Síria, contra Damasco, que era a capital da Síria, e contra Israel, que a capital era Samaria. Iria então destruir todos os dois. O nome do menino representava essa conquista do rei da Síria, sobre o reino do norte e sobre a Síria. Esses 2 reinos seriam derrotados. Então, mesmo sem que o rei Acás fizesse qualquer tipo de parceria com o rei da Síria, Deus já estava prevendo que essas derrotas iriam acontecer. É por isso que Deus diz assim, de que você tem medo? Esses 2 são 2 tocos fumegantes. O rei da Síria, Rezim, e o rei de Samaria, esse homem assim, chamado Peca, eles não vão prosperar. Eles vão ser derrotados pelo rei da Assíria.
Então, o rei Tiglat-Pileser, Tiglat-Pilneser, é um nome também estranho, né? Em 2 anos, do ano 734 ao ano 732 a.C., esse rei da Síria, o Tiglat-Pilneser, ele foi e acabou com tudo. Matou o rei da Síria, chamado Rezim, foi e conquistou Israel, o reino do norte, e um homem chamado Oséias, que era assim vassalo, né, mandado do rei da Síria, matou Peca e começou a reinar no lugar dele. Em apenas 2 anos, tudo isso aconteceu. E Isaías disse, antes que esse menino saiba falar meu pai ou minha mãe, ou papai e mamãe, esses 2 reinos já estarão destruídos e conquistados pelo rei da Síria. Nesse episódio, a conquista, ou seja, a conquista feita pelo rei da Assíria, estava disposto no nome do segundo filho. E veja, e por isso Deus disse para Isaías, vai dizer para Acás que ele não precisa fazer essa aliança. Mesmo porque o rei Acás, para fazer aliança, ele lançou mão dos tesouros do templo para pagar uma espécie de um suborno para o rei da Assíria. O primeiro filho de Isaías já tinha uma mensagem para o rei Acás, e o segundo já dizia da vitória divina, ou seja, do conhecimento divino, de que o rei da Assíria iria conquistar os 2 reinos. Pergunta número 6. Qual a razão do profeta Isaías declarar antecipadamente o nome do filho dele e até expor sua vida íntima conjugal? O menino, o segundo nome dele, que precisamos até ver, Maher Salal Hasbaz, esse menino não havia nascido ainda quando Isaías foi falar com o rei Acás. E ele expôs sua vida conjugal. Olha o texto bíblico. Isaías 8, versos de 1 a 3. Disse-me também o Senhor, Deus dizendo para Isaías, aí ele escrevendo, disse-me também o Senhor, toma uma tábua e escreve nela em caracteres legíveis o nome Maher Salal Hasbaz. E diz assim, verso 2, tomei, pois, comigo fiéis testemunhas, a Urias o sacerdote e a Zacarias, filho de Geberequias, e fui ter com a profetisa, fui ter um encontro com ela, e tive relações com ela, e ela concebeu, e deu à luz um filho, e o Senhor me disse, põe nele o nome de Maher Salal Hasbaz. O profeta registrou numa tábua grande o nome do menino antes dele nascer e declarou que a esposa havia concebido naquele dia, para que o tempo profético, 2 anos, fosse cumprido e a profecia de Isaías se tornasse uma profecia assim de credibilidade. O rei Acás ficou com medo da união dos 2 reis de Israel e da Síria, e por isso ele rejeitou a ajuda divina, pedindo ajuda da Síria. Deus, porém, enviou Isaías para dizer ao rei, não precisa ficar com medo. Diz a Bíblia que o coração do rei Acás e o coração do povo era como árvores tremendo ao vento. Tamanha foi a depressão que esse rei ele teve quando sentiu que seria derrotado pelos 2 reis em união. Ou seja, Deus tem tudo sob controle. Deus mostrou ao rei Acás que ele não precisava ter medo, que se ele confiasse em Deus, tudo estaria resolvido, e que a aliança com o rei da Síria iria custar muito caro para o povo de Judá. Por isso Deus queria interceptar, Deus queria impedir essa aliança. Ellen White escreveu o seguinte, em Efeitos Finais, na página 38, cumpre lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. Depende da vontade do ser humano. O ser humano precisa ter mais esperança, precisa ter mais confiança em Deus. Quando a bomba americana explodiu em Hiroshima e Nagasaki, um repórter foi até Hiroshima para ver o lugar onde os pais haviam vivido, os pais haviam morrido na explosão da bomba. E aquele repórter começou a percorrer o local, a rua onde os pais moravam. Chegou diante do local onde havia a casa dos pais e que a bomba atômica havia varrido. Milhões de graus centígrados haviam passado por ali com a explosão da bomba e destruído tudo, derretido tudo. E ele ficou ali pensando, choroso, o que será que vai acontecer nesse local Hiroshima, com tudo destruído? E ele desalentado, desanimado, de repente, os olhos deles pousaram numa coisa que chamou a atenção, uma bananeira. Havia sido derretida pelo calor da explosão atômica. Mas do centro do tronco da bananeira,
um broto verde estava começando a nascer. Aquele rapaz disse: eu cheguei em Hiroshima completamente desolado, mas quando eu vi aquela bananeira brotando, a esperança voltou no meu coração. E ele disse: há esperança para essa cidade. E a esperança no coração voltou, e ele então superou a tristeza. Deus nos dá esperança em suas promessas. Deus nos dá esperança através de suas palavras ou da sua palavra. Deus nos dá esperança através do testemunho das pessoas ao nosso redor. O que nós precisamos é vencer o desânimo, vencer a falta de fé. Podemos confiar em Deus sempre, valerá a pena. Muitos homens nobres da Bíblia perderam a confiança em alguns momentos. Abraão, por exemplo, um dos grandes heróis da fé, perdeu certa vez sua confiança em Deus quando ia para o Egito fugindo da fome e até mentiu para sobreviver. Davi, homem que vivia segundo o coração de Deus, encontrou-se certa vez tão desalentado que ele bradou: eu ainda vou morrer pelas mãos de Saul. Elias, aquele homem capaz de fechar e abrir os céus, num dia se lançou por terra e disse: Deus, me mata porque eu não aguento mais viver. Aqueles gigantes da palavra, gigantes da fé, experimentaram tempos de desapontamento e desânimo, porque acharam o caminho difícil. A lição dessa semana é o caminho difícil. O caminho da confiança em Deus pode não ser tão fácil para muitas pessoas. Sabe por quê? Porque o desânimo e a falta de fé são duas armas eficientes de Satanás. Conta-se a história que Satanás um dia colocou em exposição os seus instrumentos de vencer os seres humanos. E havia muitos instrumentos numa galeria. Ele estava vendendo os instrumentos, mas numa galeria da esquina, ou seja, numa esquina havia um estande bem iluminado. E tinha ali um pequeno instrumento que ele estava vendendo pelo preço mais caro de toda a feira. E alguém perguntou para o diabo: por que esse instrumento aqui ele é tão caro? É o mais caro de todos. E o diabo disse: esse instrumento chama-se desânimo, falta de fé. É uma cunha. Quando eu encontro um cristão que está começando a duvidar de Deus, eu enfio essa cunha nessa brecha da vida desse crente e vou batendo devagarinho, batendo, até que eu consigo rachar a fé da pessoa e ela perde a confiança em Deus. E essa pessoa passa para o meu lado. Por isso que esse instrumento é o mais caro. Diz a história que o instrumento não conseguiu ser vendido. Tão alto era o preço. Mas precisamos aprender nesta lição que a confiança em Deus sempre valerá a pena. Era isso que Isaías estava tentando ensinar para o rei Acás através do significado do nome do seu segundo filho. Por isso oramos a Deus. Senhor, te agradecemos pela confiança que o Senhor nos concede ter em teu poder, na sua indicação, na sua direção, no seu cuidado por todos nós. Pai amado, que esse dia seja abençoado diante do Senhor. Que se estivermos com falta de fé, estivermos desanimados, que o teu poder nos auxilie. Nesse dia eu clamo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma excelente quarta-feira na presença de Deus. Amém.